A todo momento, reações químicas estão presentes na nossa vida. Desde quando cozinhamos, respiramos ou até mesmo acendemos uma vela, a química está em ação. Em alguma dessas reações, a energia é liberada ou absorvida em forma de calor, como é no caso das reações exotérmicas, que são responsáveis pela liberação de calor. Já as endotérmicas são responsáveis pela absorção de calor, já que nessas reações a temperatura tende a diminuir. Bom, mas o que faz uma reação liberar ou absorver energia? Neste documentário, vamos entender como essas reações estão presentes no nosso dia a dia, desde uma simples reação entre um bicarbonato e um vinagre até o funcionamento de motores e fogões. Espero que vocês gostem de embarcar conosco nessa jornada pelo fascinante mundo das reações exotérmicas e endotérmicas. Toda reação química envolve energia. O que muda realmente é o tipo de energia. Quando uma reação ela libera calor, ela é chamada de exotérmica, que é o caso da combustão. Na combustão, a energia sai de dentro, aquecendo tudo ao redor. Já na endotérmica é o oposto. Essa reação ela precisa de calor para acontecer, então ela faz com que a temperatura do ambiente caia. Um bom exemplo disso é a mistura do bicarbonato de sódio com o vinagre. Essa mistura ela precisa de calor, então ela resfria o recipiente. As duas são diferentes uma da outra. Enquanto uma libera, a outra precisa dessa energia. Ambas são diferentes, mas são muito importantes para entender como a energia se move na química e na vida. Toda reação química possui algo invisível, porém essencial. Isso é a energia. É ela quem define se as ligações químicas entre os átomos se rompem e se formam em novas, fazendo assim novas substâncias. Para entender esse processo, os cientistas criaram um conceito chamado entalpia, representado pela letra H maiúscula. A entalpia indica a quantidade de energia que as substâncias de uma reação química possuem. Se a entalpia diminuir numa reação química, representa que a reação liberou calor para o ambiente, fazendo assim ser uma reação exotérmica. Já se a entalpia aumentar, significa que a reação química absorveu o calor do ambiente, indicando assim que ela é uma reação endotérmica. Essa diferença pode parecer pequena, mas é ela em que define se uma reação química esquenta ou esfria, se ela precisa de energia ou se ela libera energia. A entalpia é, portanto, a medida do fluxo de energia durante transformações químicas. Ela mostra o movimento do calor, então ela mostra o equilíbrio entre matéria e energia. Ela também nos ajuda a explicar os fenômenos que mantêm a vida e a tecnologia em funcionamento até os dias de hoje. Entre todas as reações químicas que liberam energia, uma das mais conhecidas é a combustão. Ela está presente no fogo que aquece nossas casas, dos motores que movem nossos carros e nas estrelas que brilham no céu. A combustão é uma reação exotérmica, ou seja, libera luz e calor. Ela acontece como um combustível, como o gás de cozinha, o carvão ou o álcool, que entra em contato com o gás oxigênio. O resultado dessa reação é a formação de novas substâncias, como o dióxido de carbono e o vapor de água, que nada mais é do que uma grande liberação de energia. Essa energia pode ser usada de várias formas, como gerar eletricidade, aquecer locais ou produzir movimentos. Mas a combustão também tem um lado preocupante, pois pelo excesso de gases liberados na atmosfera, como o CO2, ajuda no aquecimento global e na poluição da atmosfera. Por isso, entender a combustão vai além da química, é compreender de como a energia funciona e como podemos fazê-la ser mais sustentável. A combustão mostra o poder da transformação. Uma reação que aquece, move, ilumina, mas que faz a gente refletir sobre o futuro do planeta. Reações químicas não ocorrem apenas em laboratórios, ocorrem em tudo que fazemos nos mínimos detalhes, seja no ato de cozinhar ou no conhecimento do próprio corpo.
Quando estamos cozinhando, ocorrem reações exotérmicas, ou seja, a liberação de calor para transformar componentes crus em alimentos comestíveis e saborosos. Já ao fazer um bolo crescer, usando fermento, ocorre uma reação endotérmica devido à reação deste produto com o calor do forno. Na natureza, um dos melhores exemplos para a reação endotérmica é a fotossíntese, onde as plantas pegam componentes do ar e transformam em gás carbônico. O nosso corpo também é um verdadeiro laboratório vivo. A respiração celular é uma reação exotérmica que libera a energia que precisamos para pensar, nos mover e viver. A todo momento ocorrem reações químicas em nossa vida, seja no ato de respirar ou em uma chama acendida. Até mesmo o ato de limpeza possui uma. Entender essas duas reações é perceber que a química não está distante, mas sim está mais perto do que imaginamos, de forma constante, porém sutil. As reações endotérmicas e exotérmicas não estão presentes apenas na natureza, elas são a base da indústria moderna. As reações exotérmicas, que liberam calor, são responsáveis por produzir energia em larga escala. Na combustão de gás natural, de carvão ou na queima de biocombustíveis, o calor movimenta turbinas, gera eletricidade e mantém fábricas inteiras em funcionamento. Em processos como a metalurgia e a fabricação de cimento, o calor dessas reações é essencial para transformar matérias-primas em novos produtos. Já as reações endotérmicas, que absorvem calor, também têm papel importante. São utilizadas na fabricação de plásticos e de fertilizantes. Também são utilizadas no processo de refrigeração químico, onde a absorção de calor ajuda a manter a temperatura controlada e evita o superaquecimento. Hoje, os cientistas buscam novas formas de equilibrar essas reações, tornando-as mais sustentáveis, utilizando o calor gerado ou reduzindo a energia gasta. As reações químicas são, assim, a força invisível da indústria. Transformam cada recurso em produto, cada energia em movimento. Transformam o mundo em cada faísca e em cada átomo. Bem, eu vou apresentar um experimento usando a reação endotérmica com gelo e sal. No caso, o que acontece? Quando o sal ele se mistura com o gelo, ele meio que suga a energia, no caso em forma de calor, a energia para ele, e o que faz com que o ponto de fusão do gelo diminua. O que significa o ponto de fusão do gelo diminuir? Que, por exemplo, o gelo acima de 0 graus, ele vira em estado líquido, normal. Abaixo disso, ele vira sólido. Então, quando ele mistura com o sal, ele vira em estado líquido muito abaixo do que é o normal, no caso 0. Ele vira em estado líquido em menos 6 graus. Depende varia do tanto de sal que você usa e depende da temperatura do ambiente também. Se está muito quente ou muito frio. Então, quando isso acontece, meio que o gelo ele vira líquido mais rápido. Isso é usado para resfriar cerveja, por exemplo, que o álcool também ele ajuda nessa absorção. Então, se misturar sal, álcool e gelo, ele vai virar líquido mais rápido. Isso faz com que ele seja gelado e seja líquido. É como se só o estado de líquido fosse diminuído. Então, ele vira líquido em menos 20 graus, por exemplo. E isso acontece só misturando esses dois componentes químicos. Agora eu vou colocar o gelo no prato e vou mostrar para vocês. Este é um dos experimentos mais usuais da química, a chamada pasta de dente de elefante,
uma coluna gigantesca de espuma, que sai como se fosse mágica. Antes de tudo, segurança. Faça esse experimento com supervisão de um adulto, em local ventilado, usando proteção para mãos e olhos. Use versões e materiais apropriados e siga as orientações de segurança do responsável. Quando combinamos uma solução que contém peróxido com um catalisador, a reação causa a decomposição rápida do peróxido em oxigênio e água. O oxigênio liberado fica preso na mistura com sabão, e é isso que cria a espuma expansiva. Nessa experiência impressionante, conhecida como passe de dente de elefante, a ciência mostra toda sua força e beleza. Um simples conjunto de reagentes é capaz de criar uma reação que parece mágica, mas é pura química. Para realizar esse experimento, são utilizados materiais simples, como água oxigenada, também chamada como peróxido de hidrogênio, sabão líquido, corante alimentício e também fermento biológico. Se você quiser uma reação mais forte, maior, você pode usar também iodo de potássio. Mas todos esses elementos citados, juntos, eles vão criar uma reação espetacular, que é isso que eu vou mostrar agora. Agora, para o nosso experimento, a pasta de dente de tromba de elefante. Bem, muito simples. Primeiramente, eu vou colocar uma medida equivalente a 3 colheres de detergente cheias. Aqui. Deixa eu colocar assim. Aqui. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais. Pronto. 2 águas sanitárias. Oxigenado, tu sabe. Sanitária, oxigenada. Sanitária. E agora um pouquinho de corante para dar mais vida ao projeto. Agora mistura tudo. E agora, em um recipiente separado, a gente pega fermento biológico com água, e se a gente colocar aqui, vocês vão ver a reação. Então este foi o elemento da parte de elefante, que traz a beleza da química em sua forma. O planeta Terra sempre foi um lugar de beleza e equilíbrio, florestas que respiram, rios que correm livres e mares que abrigam uma vida diversa e surpreendente. Por milhões de anos a natureza se manteve em harmonia, cuidando de si mesma e renovando-se a cada ciclo. Mas algo mudou, a forma como escolhemos viver começou a alterar o equilíbrio. O uso excessivo de combustíveis fósseis, o desmatamento acelerado e o desperdício e o descarte incorreto de lixo estão provocando impactos profundos no meio ambiente. A poluição do ar intensifica o aquecimento global, elevando as temperaturas e alterando o clima do planeta. Nossos lagos, rios e oceanos carregam toneladas de resíduos que colocam em risco a vida marinha e a nossa própria vida. O solo perde sua fertilidade e com ele perdemos alimentos, biodiversidade e a segurança. Quando o meio ambiente sofre, nós sofremos junto. O ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que chega à nossa mesa. Tudo depende da natureza, não estamos separados dela, somos parte dela. Mas ainda há esperança, a mudança começa nas pequenas escolhas: reduzir, reciclar e reutilizar, economizar água e energia, respeitar a natureza, proteger a floresta, apoiar tecnologias limpas e sustentáveis,
Cada atitude, por menor que pareça, pode inspirar outras pessoas, criando um movimento capaz de transformar e mudar o mundo. Do calor de uma chama ao frio de uma reação silenciosa, vimos que a energia está em constante transformação. As reações exotérmicas e endotérmicas revelam o equilíbrio invisível entre o calor e a matéria, mostrando que até os processos mais simples escondem uma incrível troca de energia. A entalpia, a combustão e os experimentos são mais do que conceitos da química. São exemplos de como a ciência explica o mundo e transforma nossas vidas. Entender essas reações é compreender a força que move a vida e o próprio planeta. Porque no fim, a química está em tudo. No calor que sentimos, no ar que respiramos e na energia que mantém o